Olá, amigos eleitores de todo o Brasil. Aqui quem nos fala mais uma vez, o apóstolo Edemilson. Estou muito feliz por você ter parado para assistir esse vídeo. Espero que você não saia daí e assista do começo ao fim, porque eu tenho algo muito importante para falar para cada um de nós que estamos ouvindo. Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou ouvindo. Hoje é um assunto muito importante que eu vou estar falando sobre a palavra de Deus e ao mesmo tempo sobre a nossa política da nação brasileira, tá? Eu vou diretamente no assunto. O assunto muito importante é: nós sabemos que estamos vivendo uma época de política. Pelo menos estou fazendo esse vídeo agora, no dia 15 de setembro de 2022. A votação vai ser no dia 2 de outubro deste ano. E o assunto é: o Lula e o partido PT realmente está do lado do pobre? É os salvadores da pátria brasileira? Ou é apenas um mito? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? É que muitos petistas aí estão comparando Lula com Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo ele veio para os pobres e Lula ele veio para os pobres. Eu quero tirar suas dúvidas. Tem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e ainda acham que Jesus veio para os pobres. Você acredita que Jesus veio para os pobres? Deixa aí a sua opinião. Mas o que eu vou falar aqui, eu vou mostrar na Bíblia, tá? Para que tipo de pobre que Jesus Cristo veio. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Vamos ler aqui. Se você não tem uma Bíblia ainda agora no momento, você pode marcar o versículo. Mateus capítulo 5 e versículo 3. Olha o que diz na palavra do Senhor. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Veja, felizes os pobres de espírito. Aqui na palavra de Deus, não está dizendo felizes os pobres financeiramente. Não, está dizendo felizes os pobres de espíritos. E a palavra do Senhor também diz que Jesus Cristo ele veio. Ele não tinha acepção de pessoas, ele não fazia acepção de pessoas. E nem era aquela pessoa que só vivia no meio dos pobres. Ele sempre pregava o evangelho para todos igualmente. Ele não fazia acepção de pessoas, tá? Não fazia discriminando ninguém. Jesus, ele era uma pessoa muito popular. Vamos lá. Eu vou explicar para você essa parte aqui. Porque o que tem a ver com a política? Eu vou explicar, já. Vou falar logo da palavra de Deus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a Bíblia está dizendo, feliz é aquele que apenas tem um espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque quem tem um só espírito, que é o Espírito Santo, ele é pobre de espírito. Porque ele não tem vários espíritos. Ele apenas tem os frutos do Espírito, que é a paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio. E tem tantas outras qualidades boas, que o principal é o amor. E contra essas coisas não há lei, tá? Agora, vamos entrar na parte. Uma pessoa que não é pobre de espírito, é uma pessoa que tem vários espíritos. Conforme as escrituras sagradas, existem legiões de demônios, que hoje é chamado de Exus pelos espíritas, que cultuam esses demônios. Anjos caídos receberam apelidos de Exus, que são anjos caídos, anjos das trevas. Cada um deles tem uma função, são por classes. Espírito da pombagira, que faz as pessoas ter relações sexuais imorais, tá? Espíritos Zé Pilintra, que escraviza as pessoas no álcool,
e outros tipos de espíritos que escravizam as pessoas nas drogas, espíritos Exu Caveira, são classes do crime, que faz a pessoa ser um assassino, ser um criminoso. Existem os Exu Mirins, que são espíritos que faz as crianças ser rebeldes contra os pais, faz as crianças serem astutas, rebeldes, revoltadas. E tantas outras classes de espíritos, potestades, que agem nas grandes emissoras de TV, que agem nas grandes redes de rádio, que agem em grandes nações. A Bíblia fala de potestade, fala de principados e principescos, que são hierarquias de espíritos das trevas. Então uma pessoa que é rico de espíritos, essa pessoa não faz parte do reino do céu. Aqui a Bíblia não está falando, não é da área financeira não, tá? Agora eu vou entrar na área da política. Como muitos falam aí que o ex-presidente Lula, que agora é um atual candidato a presidente, é o presidente dos pobres, é o salvador da pátria, o defensor dos pobres. Tem um versículo aqui para ele aqui na Bíblia. Vamos lá. Vamos ler aqui os Salmos. Se você está com a sua Bíblia na mão, abre aí no Salmo 41, versículo 1. Se você não tem habilidade para abrir a sua Bíblia, não se preocupe. Só anote aí. Salmo 41 e versículo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Veja aqui. Feliz aquele que se importa com o pobre. Agora entra a questão aqui do partido PT. Vamos lá. O partido PT sabe que uma mãe pobre não tem condições de internar um filho que está escravo das drogas. E não existe, por conta do SUS, o suficiente medicamentos para internar, cuidar da saúde de uma pessoa drogada. Uma mãe pobre, com os filhos drogados, ela vai sofrer. E o Lula não se importa com a mãezinha pobre do Brasil. Sabe por quê? Porque ele quer legalizar as drogas. Legalizando as drogas, muitos jovens, especialmente da classe mais pobre, vão se atolar nas drogas até perder a noção da vida. Quem vai sofrer? Seus pais, que vão ter que trabalhar, ralar duro para comprar medicamento para mandar internar o filho. Vocês estão entendendo? Outra coisa, que o Lula não é o salvador da pátria. Ele não é ao lado do pobre. Veja, o Lula, ele quer trazer o comunismo para dentro dessa nação brasileira. Você sabe o que o comunismo faz? Ele escraviza toda a nação, especialmente o mais pobre. Porque não deixa o cidadão de bem ser dono de seus próprios patrimônios. O governo toma tudo e dá para a população só migalhas. O pobre nunca vai poder ter 2 motos, 2 carros, 2 celulares, 2 TV, nunca vai poder ter 2 casas, nunca vai poder deixar um quarto reservado para receber visita na sua residência. Tá? O PT quer trazer o comunismo para dentro do Brasil. O pobre já veio numa tribulação tremenda. Aonde que o pobre vai se socorrer? Vai buscar um socorro na igreja. Você sabe o que o partido PT quer trazer para o Brasil? O comunismo, que é contra o cristianismo. Ele mesmo já falou que vai calar a boca de todos os pastores. Se o comunismo chegar a tomar de conta do Brasil, os pobres já não vão mais ter refúgio, não vai mais ter o consolo que é a igreja. Quando o pobre está de cabeça quente, está precisando de um refúgio, ele vai na igreja orar, ele vai na igreja louvar a Deus, ele vai na igreja ouvir a palavra de Deus.
Como que um Lula, presidente desse, um partido desse comunista, diz que é a favor do pobre? Ele é a favor do bolso dele, da família dele, do pobre não. Eu vou provar para você que o Lula e o partido PT não é ao favor do pobre. Ele não é o salvador da pátria. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quando entrou a pandemia no Brasil, todos os governantes e deputados, senadores, todos os do Partido Comunista PT, sabia que se todo mundo ficasse em casa, com a quarentena sem fim, ia vir o desemprego, a fome, a opressão, a depressão e morte. E sabe o que o PT fez? Nada para socorrer o pobre. Nada para socorrer a população. Quando Jair Messias Bolsonaro auxiliou o povo com auxílio emergencial, socorrendo as pessoas, o PT não quis assinar. Não quis, porque achava que o pobre não merecia tudo aquilo. Depois que tudo subiu, os preços das coisas, o PT se manifestou como o salvador da pátria, o Deus dos pobres, o salvador dos pobres, vindo querendo defender os pobres. Veja, o próprio partido PT provocou essa desgraça na nossa nação brasileira, mandando todo mundo ficar em casa. Fique em casa, e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro dizendo: gente, não fique em casa, não abandone seus empregos. Continue trabalhando, apenas mantendo a distância, usando álcool gel, fazendo uma boa higienização no corpo e usando a máscara. O partido PT dizia que o Bolsonaro estava louco, até que queriam internar o nosso presidente. Você está entendendo? Outra coisa, que o PT não é a favor do pobre. No partido do PT, quando uma pessoa recebia um auxílio do governo, como o auxílio Bolsa Família, a pessoa está desempregada, conseguiu um emprego, a pessoa perdia esse benefício. E no governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, as pessoas que estão sendo auxiliadas com auxílio emergencial e estão sendo aí beneficiadas com auxílio gás e outros auxílios, elas conseguindo um emprego, registrando as suas carteiras de trabalho no seu emprego, elas não perdem o seu auxílio, tá? Será se o Lula é mesmo o salvador da pátria? Será se ele é a favor do pobre? Conforme as pesquisas, Lula roubou foi trilhões de reais da nossa nação brasileira. Valores que deveria ter investido na saúde pública dessa nação brasileira. No governo do Lula, do PT, não existiu guerras e pandemias, como houve no governo de Jair Messias Bolsonaro. Cadê os bilhões, trilhões de dinheiro que ele roubou? Dinheiro que deveria ter investido na saúde pública. Milhares de pobres morreram porque não tiveram uma saúde como mereciam. Vocês estão entendendo? Essa é a verdade que os esquerdistas, que os esquerdopatas estão escondendo do pobre, que estão escondendo da nossa nação. Mas eu estou aqui trazendo essa verdade para todos nós, cidadãos brasileiros. Independente da sua classe social, se você é pobre, se você é da classe média ou bem rico, não importa. Todos têm direitos iguais. E o nosso Jair Messias, presidente, respeita os direitos de todos os cidadãos brasileiros. Então, o meu conselho que eu quero deixar para você: vote em Jair Messias Bolsonaro, tá? Não caia nas ideias dos esquerdistas. Procure votar em deputados e senadores e governadores que são do partido PL, o qual nosso presidente apoia, e do partido PSC, Partido Social Cristão, ou qualquer outro candidato que não seja de partido comunista, que querem fechar as igrejas e também que querem tirar os direitos da nossa nação brasileira, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês: será se Lula é mesmo um cidadão com o PT a favor do pobre, sendo que ele quer tirar o direito de uma mãe e de um pai registrar a criança, colocando o nome ali no documento, seu nome da mãe e do pai, e colocar o sexo da criança?
não é a favor do pobre. Porque todo pobre, ou quase todos, né, eu creio que, independente de ser pobre ou não, a nossa nação brasileira tem uma tradição. Quando a criança nasce, se nasceu macho, é colocado lá homem no registro. Se nasceu fêmea, no registro coloca lá que nasceu uma mulher. E no registro coloca o nome de quem gerou a criança, o nome da mãe e o nome do pai. E no Partido Comunista, você está entendendo? Então, os esquerdopatas não podem mais mandar no nosso país, não podem governar no nosso país. Não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele vem para todos igualmente, não veio só para os pobres. E não existe nenhuma parte na Bíblia que Jesus veio para os pobres. Vocês estão entendendo? Essa é a verdade. E Lula, ele também não governou esse Brasil com justiça ao favor dos pobres. Tudo que eu falei para vocês, vocês podem pesquisar, que tudo é a mais pura verdade. E muito obrigado por nos assistir, que Deus abençoe e continue nos guardando hoje e sempre. Deixe seu comentário, curte e comenta aí, tá bom? Nossos vídeos que vocês estão nos acompanhando. Até nossos próximos vídeos, gente. Até mais. No dia 2 de outubro, vote certo. Jair Messias e Bolsonaro 2-2, tá? É isso aí e até mais.